Vamos então repercutir essas projeções do Boletim Focus com a Carla Genta, que já está aqui com a gente, economista-chefe da CM Capital. Carla, muito bem-vinda aqui sempre à nossa programação, querida. Bom dia, Débora. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Vamos lá. Carla, vamos lá, né? Sem alterações significativas, o Boletim Focus nessa semana, a semana do Copom, inclusive, uma alteração ali, podemos dizer até que marginal, para a inflação desse ano, mas taxa Selic mantida, né, no patamar que a gente já vinha, ou seja, isso revela para a gente o quanto que o mercado agora começa a questionar quais são realmente as chances, né, ou o quanto o Banco Central vai conseguir realmente cortar a Selic esse ano? Olha, Débora, acredito que sim, esse é um dos fatores, né? A inexistência, na verdade, de alterações significa que o mercado está cada vez mais confiante sobre o cenário que ele desenhou lá atrás, né? Mesmo que na última semana, vale lembrar que o relatório Focus é um relatório de atualização semanal. Então, na última semana, nós tivemos uma série de indicadores de atividade sendo divulgados, né? E esses indicadores trouxeram surpresas significativas em termos de aquecimento do comércio, em termos de nível de atividade do setor de serviços e da economia como um todo, como o IBCBR. Mesmo com essas divulgações, o mercado não promoveu ajuste sobre o PIB, que é uma variável muito importante que faz parte desse relatório, né? Em relação à inflação, os movimentos eles são inerciais e vão sendo reajustados aos poucos, à medida que as outras prévias inflacionárias vão sendo divulgadas, né? Como nós não tivemos indicadores tão relevantes assim na semana passada, é esperado que esse movimento seja de uma magnitude muito pequena também nesta semana. E agora, em relação à Selic, que é, de fato, a principal variável de acompanhamento do mercado, quando a gente pensa, né, em política monetária, nós tivemos a estabilidade das expectativas para 2026, mas o relatório ele traz uma última coluna que trata das atualizações promovidas nos últimos 5 dias úteis, né? E essa coluna, ela faz uma espécie de gestação dos movimentos que serão feitos pelo mercado. E para o ano de 2026, houve uma redução, uma pequena redução das expectativas atualizadas nos últimos 5 dias úteis para a Selic, levando essa taxa de juros para 12%. Então, a gente percebe que tem alguma coisa acontecendo no mercado, que os analistas, os economistas já olham para esses movimentos e que, no curto prazo, em movimentos conjunturais, que a gente chama, parece que o mercado enxerga um movimento mais benéfico em termos de juros e em termos de inflação, como foi representado no próprio relatório. E em termos de câmbio, né, qual que fica a leitura nesse momento? A gente tem um cenário em que o mundo, né, lá fora redesenha uma nova escalada de uma tensão comercial. Há uma expectativa, né, de uma desvalorização ainda da moeda norte-americana diante da situação nessa semana, com os investidores, né, correndo um pouco da moeda norte-americana devido a todas as incertezas econômicas envolvendo os Estados Unidos. E a gente ainda tem um diferencial de juros interessante para o Brasil, Carla. Diante dos dados que foram inalterados, né, em relação a câmbio, por exemplo, qual que é a tua avaliação? Olha, câmbio sempre é uma incógnita, é o calcanhar de Aquiles dos economistas, né? Mas em relação ao câmbio, eu acho que é interessante a gente mencionar que é uma relação entre duas moedas, certo? E por isso a gente precisa analisar o que acontece com uma moeda e o que acontece com a economia que representa a outra moeda. Nesse caso, no Brasil, a gente tem conjunturalmente uma expectativa de queda da inflação e, portanto, uma expectativa de queda da Selic, o que reduziria, né, esse diferencial de juros. Por isso que nós temos esse movimento de apreciação do dólar frente ao real até o final de 2026. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a contrapartida é a moeda dos Estados Unidos. E o que acontece por lá? Acontece uma pressão muito grande para que o Fed promova quedas adicionais, né, na taxa de juros por lá. Então, esse diferencial de juros seria mantido, o que beneficiaria, mais uma vez, a moeda brasileira. E o segundo fator é que a própria política norte-americana, né, encampada por Trump, ela beneficia ou tenta fomentar a indústria e a desvalorização da moeda norte-americana, né? Porque com essa desvalorização da moeda norte-americana, a indústria de lá também fica mais competitiva,
tudo mais constante. Então, esse movimento que acontece lá fora e aponta para a desvalorização do dólar, e o movimento que acontece aqui dentro, que também apontaria, né, ao longo do ano para uma desvalorização do real, acaba fazendo com que, no final das contas, o mercado entenda que, por fatores de risco, internos principalmente, nós tenhamos uma pequena depreciação do real ao longo do ano de 2026, que é um ano muito nebuloso porque é um ano eleitoral. Então, esse é o principal fator por trás dessa subida, né, do câmbio ao longo do ano. Perfeito. Conversamos então com a Carla Argenta, economista-chefe da Semi Capital. Sempre bem-vinda por aqui, minha querida. Uma boa semana para você. Até uma próxima. Muito obrigada, Débora, e até mais. Tchau, tchau.